Tá? A live hoje é um pouquinho mais técnica, tá? É uma live da minha análise técnica. O movimento do dólar hoje subiu muito, né? E o que a gente pôde observar e o que eu já ontem já fiquei esperto que poderia realmente fazer. Não imaginava que foi tão, né, quanto realmente foi. Né? A gente está conversando aqui, o dólar está chegando ali, já passou a barreira dos 5,40, tá? E isso é muito pro dólar, tá bom? Então a gente vai ter. A operação tá rolando, tá? Eu não vou fazer as operações, mas a bolsa tá rolando ao mesmo tempo e a gente vai conversar um pouquinho de análise gráfica, demonstrar algumas entradas do que foi prudente aí no início do dia. Ô César, tudo bom? Bem-vindo, meu querido. Legal, legal. E, e aí que acontece, né? As previsões do que a gente tem, um pouquinho de cenário, tá bom? Mostrar alguma coisa da Bolsa Americana para vocês também. Amanhã, né? Desculpa, expressei errado. No período da manhã de hoje, né? Eu acompanhando, eu nem tinha bolado de fazer essa live para vocês hoje, mas alguns alunos começaram a conversar comigo e me pediram, né? Falaram, professor, fala um pouquinho da análise e tudo mais. Mandaram alguns directs, mandaram no WhatsApp lá. E eu falei, bom, então vamos fazer uma geral aí, daqui a pouco o pessoal entra. Então, a minha ideia já é mostrar para vocês aí um pouquinho do que foi o movimento de hoje de manhã do gráfico e quais são, né, as ferramentas que a gente tem para gerar uma possibilidade de ganhos, né, do que foi dado o problema. Bom, inicialmente, pessoal, vamos falar o seguinte. Ontem, né, feriado aqui no Brasil, mas a Bolsa Americana estava com uma regularidade negativa, né? Tendo em vista que desde de segunda para terça a gente começou a ver um movimento de estoque de petróleo muito alto. Tá? Então, não sei se vocês acompanharam essas notícias aí, o estoque de petróleo, quando. É simples a ideia, né? O lockdown, né, que o mundo todo, ou maioria dos países, né, é isso aí, Serginho, a maioria dos países concentraram, né, no seu movimento de lockdown, as pessoas pararam de sair. Eu até nas minhas lives, né, da semana passada comentei, pô, eu não estou mais gastando com gasolina, porque o carro está parado, então tá, para mim tá ótimo, né? Então o que está acontecendo? Assim como eu, você e todo mundo não está usando tanto ou quase nada praticamente do seu veículo, o estoque de petróleo ele começa, né, a sair um pouco do fluxo normal de consumo e começa a subir. Esses estoques subindo, como qualquer outro produto, ele vai ter o quê? Uma desvalorização de preço. É um conceito macroeconômico simples, tá? E que interfere diretamente no que a gente observou de alguns papéis ainda ontem, tá? Ontem foi feriado aqui, mas a nossa movimentação representada pela Bolsa Americana, e vou mostrar um pouquinho da Bolsa Americana agora no gráfico para vocês, como que ficou, tá? Então, existem alguns papéis, eu não vou entrar no detalhamento técnico, mas só para vocês saberem, existem alguns papéis que eles identificam, né, fazem ali o que a gente chama de contrato futuro, né? Tem os valores presentes e os valores futuros dessas negociações. E o contrato futuro do dólar, do petróleo, né? Só para vocês terem uma ideia, o petróleo até ontem, se não me engano, estava na faixa aí próximo dos $10, tá? O barril, que é uma das medidas aí que o pessoal utiliza. $10 o barril é muito abaixo. Lembrando que historicamente o petróleo já teve 50 até $100 aí, é um pouquinho mais, mas não é saudável para, no caso até para a Petrobras, né, um petróleo a um barril tão baixo. Então o valor presente desse petróleo aí, né, perto dos $10. Agora, o valor futuro, ou seja, os contratos que são combinados a valor futuro, esse valor futuro estava sendo negociado a um valor negativo. Como assim, Luciano, negativo? O que acontece é que o vencimento de alguns papéis que se deram ainda na movimentação de ontem simplesmente colocar o preço futuro desse petróleo, né, aos barris que a gente se refere, a um valor negativo. Então era como se a pessoa tivesse que pagar ainda em torno de $5 para você ainda levar o produto, né? Imagina você comprar alguma coisa e alguém ainda te paga para você levar. Era mais ou menos essa loucura que deu. Então o mercado ficou extremamente, né, historicamente nunca teve isso,
né? Quando que ia se pensar que o petróleo, né, o grande consumo aí de combustível do mundo, ficasse armazenado tamanha quantidade que chegasse ao conceito de negatividade. Para alguns alunos aí, eu lembro das aulas do que a gente falava, historicamente, uma pequena comparação, a época do café. Né? Se a gente pegar, lembrar lá da época do café, quando nós tivemos, né, alguns anos e décadas atrás aí, o Brasil passou também por um movimento da cafeicultura onde o estoque de café foi muito alto. E o que o governo então fez para que o preço não caísse? Queimou o café. Ah, professor, então quer dizer que o pessoal vai queimar petróleo? Calma, não é isso. Eu estou só fazendo um comparativo histórico, tá? Comparativo histórico é o seguinte: teve muito produto e o preço caiu. Na época, né, que a gente está falando aí na questão do café, a situação, né, prudente para eles foi de queimar aquela quantidade de café e a quantidade de café entrar em acordo com o valor e preço e a demanda ali para, né, não sofrer tanto tamanha baixa. O que acontece é que o pessoal não vai sair queimando o estoque, mas já está ficando extremamente difícil. Alguns relatórios americanos indicam que já está ficando difícil armazenar tanto petróleo que eles conseguiram retirar. Bom, isso foi uma situação até ontem, tá? Ah, professor, hoje então continua com todo esse reboliço. A princípio, o problema continua. O problema também foi um Trump que lançou um Twitter lá, eu até acompanho ele no Twitter, exatamente para a gente saber quais são as diretrizes, e o Trump simplesmente levantou a questão da guerra. Falou, olha, eu vou meter bala em quem aí, né, começar com problema nessa situação de estoque e tudo mais. Então, assim, gerou, né, uma situação de estresse no mercado. O que eu vou mostrar para vocês agora no gráfico, né? Vou virar a câmera aqui, tá? Eu vou parar um pouco de ler os comentários, agradeço o pessoal que está entrando aí, muito legal. E vou mostrar para vocês um pouco do que foi a análise no período da manhã. O mercado continua aberto, vou voltar nesses assuntos que eu estou comentando com vocês, só quis fazer essa abertura, né? Do que é o contexto aí, do que foi ontem e do que está sendo hoje. Porém, em regra geral, o petróleo, ele em si ele balança muito as bolsas, tá? Ele é um produto, uma commodity muito forte. Então, nessa situação, o que acontece? Quando a gente observa que os estoques estão extremamente elevados e o preço desse produto pode ser extremamente baixo, hoje falar tecnicamente que um petróleo ele tenha uma condição de ser um produto em estoque muito alto, codifica, principalmente para a Petrobras, e daqui a pouco vou mostrar o gráfico também dela, que a nossa situação com referência a esse produto pode dar uma precificação também para baixo, não negativa, tá? Lembrando que a negatividade que vocês viram em algumas postagens que eu coloquei aí foi só do chamado contrato futuro. O valor hoje presente do valor do barril, né? Ele está muito baixo também. Tá? Então, estamos falando, se não me engano, acho que de manhã eu tinha visto 10 dólares, depois agora não acompanhei, que eu estava me preparando para a live de vocês, mas e eu estava operando também agora de manhã o gráfico do dólar. O que acontece, né? Por que o gráfico do dólar? Primeiro que assim, no meu curso, né, e está disponível para vocês aí, dá uma olhada no canal do YouTube, tá gratuito, entra lá, são 3 horas e 3 aulas, tá? Onde você vai entender os conceitos do que eu estou falando aqui. Dá uma olhadinha na última aula que eu falo do gráfico do dólar para você entender o que eu vou mostrar agora, tá? Se você ficar um pouco perdido aqui, como eu vou virar a câmera, eu não vou ler todas as suas dúvidas, tá bom? Mas era uma live meio inesperada que alguns alunos me pediram sobre análise gráfica. Então vamos lá. Qual foi a potencialidade do dólar hoje? Pessoal, absurda, tá? Absurda. Foi muito, muito boa. A movimentação, né? Agora eu vou mostrar para vocês, existe um certo movimento do que a gente chama de paralelo, né? O gráfico está sem movimentação, que pode até o final da tarde ter uma nova movimentação, tá? Mas eu quero entrar em alguns detalhes do que é essa movimentação do dólar e do que pode ser uma oportunidade para você de investimento, tá bom? Porém, nem sempre acontece assim, foi hoje uma situação muito atípica e o que me gerou, né, uma possibilidade de uma análise mais forte foi de que, como a nossa bolsa americana, a nossa bolsa brasileira, ela teve ontem, né, o feriado, a pressão ou tudo que aconteceu ontem, ela pode vir na abertura de hoje. E o que realmente aconteceu? A nossa abertura de hoje levou o dólar a um patamar acima de 10 centavos em um dia.
tá? Historicamente isso é muito e não é sempre que acontece. Para quem esteve antenado, tá? Conseguiu pegar um pouco aí, alguns alunos, né, que eu tenho do grupo de traders aí, um abraço para quem estiver aí na live. Resultados muito bons hoje, tá bom? Então fique aí a dica para vocês estudarem essas questões. Eu vou virar aqui e quero uma participação rápida de vocês, se está dando para visualizar. Eu tentei fazer um teste antes com a câmera aqui, vamos ver se fica tudo certinho, beleza? Vamos ver aqui. Espero que vocês não me veem, mas o importante agora é ver o gráfico para vocês entenderem, né, algumas questões aí, tá? A visualização tá legal, pessoal? Queria saber de vocês aí se está tudo bem. Porque eu vou fazer uma meio que vídeo aula do movimento do gráfico. Alguém me responde aí, por favor, se tá legal. Talvez vou colocar um pouco mais de zoom. Deixar aqui uma leitura um pouquinho mais... Ok, obrigado, amor, obrigado, legal. Então vamos lá, pessoal. Já que está conseguindo visualizar aí, legal. A câmera está ao contrário. Putz, William. Então aí eu não sei como que a gente... peraí. Se a gente fizer aquela alteração... Deixa eu ver aqui, ó. Acho que aí fica melhor, né? Fica na direção mesmo, né? Deixa eu então pontuar vocês aqui. Deixa eu pegar meu apoio de câmera aqui. Eu não vou conseguir ler os comentários, tá, pessoal? Mas a princípio, só para ver se vocês conseguem acompanhar a leitura gráfica aqui. Um pouquinho, acho que mais para trás. Beleza? Legal? Tá ótimo. É uma pena que eu não tenho o áudio de vocês aí, mas pra gente dar uma conversada. Então vamos lá. Como que eu faço, né, uma live aí exclusivíssima? Raramente eu faço isso. Assim, na verdade é a primeira vez que eu vou demonstrar uma orientação gráfica minha no conceito técnico de como que eu consigo fazer aí essas movimentações, tá? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui como que começou o dia. Vamos jogar um... Opa. Então o que acontece? O dólar, né, a movimentação do dólar, ela começa, né, no dólar futuro. Aí a gente está trabalhando aqui essa movimentação desse papel, a abertura dele a partir das 9 horas da manhã, tá bom? Então olha o que acontece. Final da tarde de segunda-feira, né? Esse é o movimento normal, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse é um movimento do que a gente chama de paralelo, tá bem normal. Deixa eu ver a câmera aqui, tá tudo certinho? Tá, beleza, pessoal. Então vamos lá. Esse é um movimento normal do que eu tenho, né, de correção do dólar. O dólar, na movimentação do final da tarde, né? Tá vendo aqui, ó, 17 horas do dia 20/4, tá? Segunda-feira. Ele terminou a última movimentação dele aqui, ó. Perto, 17h54 foi o último movimento. Esse foi, a princípio, né, o valor aí que o dólar tava a 5,31. Tá? Aproximadamente 5,30, tá? Vamos fazer um cálculo redondo aí. 5,30, 5,31 na movimentação do final de segunda-feira, tá? Segunda-feira ele terminou aqui. Eu vou só dar um zoom, não é o que geralmente eu faço, mas só para vocês verem um pouquinho mais dessa operação, tá? Então só joguei um pouquinho mais para cá. Então vamos lá, ó. Aqui nesse movimento foi o que a gente chama de candle de abertura, tá? Pessoal, é uma live muito técnica, então assim, não vou entrar em detalhamentos, mas só para vocês entenderem, tá? Para quem já conhece, eu já fiz o curso aí, tá bom? Só para não perder muito tempo aí também. Então vamos lá. Esse aqui é o chamado candle de abertura, ó, 9 horas da manhã, tá bom? 9 horas da manhã do dia 22. E o que nós tivemos?
A partir do primeiro, o gráfico todo, todos os candles, essas barrinhas vermelhas e verdes, eles representam, para quem não está acostumado, eles representam uma temporalidade de 2 minutos do papel. Tá? A cada 2 minutos, acho que vocês conseguem visualizar aí, tá? A cada 2 minutos o papel dólar ele tem ali uma barrinha verde ou vermelha para demonstrar para onde o papel está indo. Bom, 9 horas da manhã, né? Fiz as leituras do mercado e tudo mais, sabia que tinha muita pressão para hoje, e aí eu comecei, né, com a análise. Primeira coisa, para quem vai operar, não é legal você operar no primeiro minuto, tá? Na verdade, nos primeiros 10 minutos não é muito legal, porque o mercado ele está entrando no que a gente chama, né, de sintonia. Ele está observando ali quais são as forças, quais são as considerações do dia e tudo mais. Então, os primeiros minutos ele começa a dar ali um movimento, né, não obrigatoriamente no primeiro, tá? Mas ele começa a dar indicações para onde ele vai. Então, o que acontece? Eu tive aqui uma movimentação muito forte, né? Muito forte quanto, professor? Deixa eu ver se eu consigo ainda aumentar um pouquinho mais, porque eu queria demonstrar para vocês aqui o quanto é esse forte que eu falo para vocês, tá? Eu vou mostrar uma ferramenta, deixa ele um pouquinho mais limpo, que eu estava com as operações pronto, acho que é um pouquinho mais limpo para vocês. Então o que acontece? 9 horas da manhã, abriu. Olha que interessante. Vou pegar uma ferramenta aqui que ela é chamada linha de preço, ok? Demonstrar aqui, ó, que ele teve só ele sozinho, tá? Aproximadamente 17 pontos de variação. Isso é muito ou é pouco? Para quem está vendo agora essa situação, isso eu posso dizer que é muito. 17 pontos de variação, logo na abertura, demonstrou que a pressão estava vindo forte. Eu falei, bom, a porrada vai vir grande hoje, vamos ver para que lado que vai, né? Não importa, muito importante também demonstrar isso, pessoal, não importa para onde é que ele, se ele sobe ou se ele desce. O trader, tá? O investidor do dia a dia, ele consegue tanto ganhar na alta quanto ganhar na baixa. Isso que é o mais importante, que é o mais legal das operações, tá? Você nem se preocupa, tá subindo, tá descendo, você tá acompanhando a movimentação. Se você estiver a favor da movimentação, é o que você vai ganhar. Então, o que aconteceu? Logo no primeiro minuto, né, os primeiros 2 minutos, ele fez uma movimentação, chegou até aqui embaixo, voltou, né, e eu tive 17 pontos de variação. Quando eu observei isso, falei, meu, hoje, né, o negócio vai ser feroz. Só que, na análise gráfica, eu tenho aqui o que a gente chama de considerações dos fundos, né? Então, eu tinha esses últimos parâmetros, né, essa figura gráfica, né, ela demonstra para mim até o final aqui, eu não sei se vocês pegam o final, deixa eu só demonstrar um pouquinho mais. Essas figuras gráficas, elas demonstram para mim no meu paralelo o que a gente chama de curva de preço, né? Então esse preço aí, ele tem, né, uma situação identificando que eu tenho, né, o que a gente chama de um fundo, tá? Então o que acontece? Nesse fundo, eu tenho esse parâmetro, né? Eu sabia que esse fundo aqui da mínima de ontem, tá? Vamos ver se ele rompeu. Como chegou aqui, ele até tentou, não rompeu, abriu novamente com um movimento de queda, porém, nessa figura, né, ele vai perdendo força. Tá? Por quê? Porque se ele tivesse, quando a gente chama de força de reversão, ele deveria vir esse vermelho todo para cá, continuando o movimento. Né? Então eu teria o que? Um movimento de queda. Só que acontece, análise macroeconômica, como teve um estresse da movimentação do dólar, da movimentação do petróleo na segunda e terça-feira, era muito provável que a especulação da moeda subisse. Né? Então, assim, nos conceitos macroeconômicos, é importante você saber um conceito econômico e identificar se ela vai subir ou não. Então, nós tivemos, né, uma especulação positiva. Então, eu falei, bom, vamos deixar o gráfico se assentar e ver para onde que ele vai. Eu tenho essas linhas que vocês estão vendo no meu gráfico, isso é extremamente, muito pessoal, cada operador tem a sua média, as suas linhas, mas aqui é o que eu chamo de linhas móveis, tá? E eu tenho alguns parâmetros de análise para essas linhas. Não vou entrar no detalhamento agora, mas essas linhas, né, amarela, azul e roxo, são o que eu chamo de linhas móveis. Esse pontilhado aqui, eu ensino para meus alunos, é o que eu chamo de VWAP, tá? São as movimentações de VWAP. Bom, vamos lá. Então o que aconteceu? 9 horas, 9 e 2, 9 e 4, olha para onde ele já estava indo. 9 horas e 4,
né, ficou naquela dúvida, né? Opa, parou de cair, o verde começou a demonstrar uma vontade de subir, né? O que a gente chama de vela, né? Esse movimento de vela aqui, ele me demonstra que tem uma possibilidade, né? Parece com força. Eu somo isso à minha análise interpretativa do volume, essas barras aqui embaixo, tá? Para quem está vendo o gráfico pela primeira vez, são os chamados volumes, né? De alta ou de venda, de baixa ou de alta. Então, um volume mais forte do que o anterior, demonstrando que ele quer subir. Bom, um bom trader ele vai fazer o quê? Em vez de especular, espere uma chamada confirmação. O que é para mim uma confirmação? Na hora que ele abriu esse 1, 2, 3, 4 candle, quarto candle da abertura do dia, às 9 horas e 6 minutos, olha que interessante. Ele veio, né, acima do candle anterior e subiu, já ultrapassando um pouquinho, pego aqui uma outra ferramenta, o topinho dele, né, o final dele, ó, já foi um pouquinho acima daquele grande vermelho que começou o dia. E aí a gente vai ter, né, uma movimentação demonstrando que, bom, a princípio tudo indica que realmente vai subir. Tá ainda com dúvida? É o que eu chamo, né, de prudência. Espere o próximo. Ah, pessoal, não está esperando muito? Não, não. A importância, pessoal, nas operações é você entrar em uma operação com a maior assertividade possível. Isso aqui não é bingo, isso aqui não é uma forma de você ficar jogando, tá? Isso aqui é uma análise. E dentro dessa análise, o que eu tenho? Bom, eu tive o primeiro do dia, tá? Esse aqui, 9 horas da manhã, querendo jogar forte para baixo. Não conseguiu. Tentou novamente, não conseguiu. Começou o que a gente chama de movimento de reversão. Esse daqui, que é o candle verde, né? Olha o volume dele também, né? E o próximo na sequência, demonstrando que quando abriu esse, ele já estava acima do que a gente chama de último topo. Tá? Na análise gráfica, os últimos topos são importantes, tá? Há algumas conceituações por trás, não vou entrar nos detalhes, mas o importante é que, se o preço desse daqui, que estava querendo jogar para baixo, foi, a princípio, ultrapassado, eu tenho então a formação do chamado movimento de alta. Uma outra confirmação que foi importante para mim, nesse movimento de alta, foi o quê? A minha VWAP, né, quando eu tenho movimentos de alta acima da VWAP, é legal, é ótimo. Por quê? A minha VWAP é o que a gente chama de curva de preço, né? E essa curva de preço técnica, ela está sendo ultrapassada. Bom, acima da minha VWAP é uma possibilidade de alta, então vou seguir, né? A entrada mais prudente, né? Eu indicaria aos novatos essa entrada aqui. Fechou o candle, fechou em alta ainda, né? Veio aqui, não teve força de reversão, é muito pequenininho, é um vermelhinho pequeno, diferente desse grande, para quem está vendo isso pela primeira vez, né? O volume disso tem um certo impacto na análise, né? Ele é pequeno, esse aqui também não é grande coisa, e depois o próximo volta com força de novo, batendo acima dos topinhos anteriores. Existe o que a gente está vendo aqui, ó, o que a gente chama, né, para quem está vendo a primeira vez, o que a gente chama de movimento de escada, né? O degrau, fez esse degrau, fez esse degrau, fez esse degrau, sobe de novo, fez o degrau, degrau, degrau. Então, enquanto você tiver movimentos, né, de alta, do que a gente chama, né, tecnicamente se chama uma LTA, linha de tendência de alta, né? Posso desenhá-la aqui, vocês vão ver, né? Vou até desenhar uma chamada linha de tendência de alta. Por exemplo, né, eu posso pegar ela a partir dos fundos, do que a gente chama de fundos de candle, né? E ela vai tendo, né, até aqui, por exemplo, ó, foi respeitando, né? Veio, fez o degrau, bateu, fez o degrau e vai subindo, vai subindo. Ah, professor, passou. Beleza, aqui a gente já vou falar, é uma questão de gerenciamento. Bom, então assim, né, mesmo com essa linha, é notável que a observação do que eu tenho de análise gráfica subindo demonstra para mim uma tranquilidade que realmente o papel ainda tem força de alta, tá? Agora, quanto é essa alta? Olha que interessante, vou pegar aqui novamente, chamada linha de preço, mostrar para você, se você tivesse entrado prudentemente aqui, esperado esse movimento, tá? Que foi uma das minhas entradas, eu fiz, né? Olha que interessante, se você vem até aqui, ó, nem foi o total, mas até aqui, tá? Começou a ficar com, ah, professor, fiquei aqui, ó, fiquei na dúvida,
né? Subiu, mas esse aqui caiu muito, fiquei na dúvida. Bom, só dessa brincadeira aqui, você já tinha 10 pontos de dólar. 10 pontos de dólar, pessoal, para quem não conhece as operações, você teria ganho em questão de minutos, vou pôr aqui, ó, qual o time desse aqui, das 9h08 até aqui ainda, né, considerando a perda, que você tinha alcançado um valor maior, mas ainda baixou, aí você ficou com medo, saiu, que é normal dos alunos, tá? Então, das 9h06 até que você estava analisando, até a sua saída às 9h26, 20 minutos, tá? Aproximadamente 18 minutos, 20 minutos de operação, tá? 20 minutos de operação para ganhar 10 pontos de dólar. 10 pontos de dólar na miserável conta de um contrato é equivalente a R$100. R$100, tá? Essa é a continha. Então, né, vou só continuar aqui. Então, se eu tivesse chegado até aqui, 28 pontos de dólar, que chegou até aqui, que chegou mais, tá? Só estou demonstrando uma parte. Já estou falando aqui de 34, na melhorzinha aqui, 35 pontos redondo de dólar. Teve aluno que falou para mim, professor, eu já entrei aqui embaixo. Tudo bem, cada um tem a sua análise. Eu ensino algumas considerações de tomar cuidado, né? E entrar com mais prudência, mas tudo bem. Ele pegou uma movimentação boa e ainda pegou mais pontos. Mas só de você pegar daqui até aqui, que não demonstrou em nenhum momento, né, o que a gente chama de reversão, ou seja, não tem vermelhos grandes caindo, só tem verde subindo e alguns degraus, né? Depois a gente aprimora essas interpretações aí no curso. 35 pontos. Daqui até aqui, 35 pontos. 35 pontos no dólar é equivalente, né, a R$350. Poxa, professor, R$350? Cara, se você é Uber, 350 pau em quanto tempo? Das 9h08 até as 10h04. Em uma horinha. Uma hora você ganhou R$350. Lembrando, não é sempre que acontece isso, tá? Não tô aqui... vocês sabem, para quem me conhece, sabe que eu sou extremamente prudente e contra essa história de ficar vendendo ilusão. Mas hoje eu quis fazer essa live para demonstrar para vocês que o dólar, ele estava numa linha de papel tão fácil, mas tão bonita, tá? E agora vou mostrar um pouquinho mais no detalhe do zoom, para vocês verem o dia que passou. O dia não, né? Na verdade, é o período da manhã que foi extremamente proveitoso para quem operou. Deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui. Perto aqui do meio-dia ele começou a ficar no que a gente chama de movimento lateral, tá? Então, beleza. Aqui até aqui. De uma ponta a outra. Lembrando que, professor, eu sempre consigo pegar uma ponta até a outra. Não, isso é lenda, tá? Quem vende isso aí para você está errado. Olha, você vai ganhar o máximo que puder. Nunca é isso, tá? Se você conseguir um pedaço disso, já tá ótimo. Alguns alunos eu coloco meta de R$100 no máximo aí por dia. Tá feliz, tá bom? Aproveitou, fechou o dia, tá ótimo, vai pra praia. Quer dizer, não pode agora, fica em casa, mas vai estudar, vai fazer alguma coisa. Mas só para vocês verem, tá? Não como especulação, mas como orientação técnica do qual é a possibilidade desse papel no dia de hoje, tá? Lembrando que eu estou considerando a entradinha dele prudente aqui. Se pegar um pouquinho mais aqui, ainda dá mais. Mas olha isso, 68 pontos de dólar. 68 pontos de dólar é equivalente a R$680. R$680, professor, quanto eu precisaria para pegar esses R$680? Gente, um contrato de dólar tem toda uma técnica, tá? Não vou simplificar muito, mas tem toda uma técnica. Mas a correlação que as corretoras solicitam é que você tenha, no mínimo, como chamado margem de garantia, o equivalente a R$25. Tá? Você deposita lá R$50 na corretora, pega 25, compra um contrato de mini dólar, tá? Pessoal, como é que compra e tudo mais? Pessoal, primeiro que como eu tô com a tela aqui, eu não tô nem vendo os comentários de vocês, tá? Qualquer coisa depois eu vejo, olho aí para trás. Mas enfim, esses detalhes são muito peculiares e a gente fala mais para frente. Mas bom,
qual o financeiro que é importante? Com R$ 25, tem até corretores que pedem menos, tá? Enfim, mas com R$ 25 você coloca um contratinho, um contrato a partir das 10 horas, 10 horas não, 9 e pouco da manhã, já nem lembro que foi 9 e 8 da manhã, das 9 horas até, aqui foi aproximadamente 11 horas, 2 horas de trabalho, tá? Se você pega todo esse movimento, que lembrando, não é tão fácil pegar todo o movimento, tá? Eu mesmo não peguei todo o movimento, já aviso para vocês, tá? Não é, mas o senhor é professor, o senhor sabe mais. Não, isso é lenda, eu sou operador como qualquer outro, tá? As pessoas têm gestão e a gente sai assim que atinge alguns resultados. Mas só para vocês entenderem a magnitude dessa operação, R$ 25, um contratinho, você entra aqui, faz a sua gestão de risco, já vou falar um pouquinho do como é que funciona, e aí você chega nesse ponto. 11 horas da manhã, você é um trader experiente, sabendo que a partir desse horário do almoço ele é um pouquinho mais lateral, ele perde força, tá? É natural, é como se as pessoas parassem para almoçar, tá? Basicamente isso, mas não é tão exatamente isso. Mas é para vocês entenderem como se fosse, tá? Só nesse movimento aqui eu conseguiria 68 pontos. Você investiu R$ 25 e saiu 11 horas da manhã com R$ 680, tá? Nossa, que loucura e tudo mais, é lindo. Nem sempre é assim. Isso, eu quis só fazer essa live para vocês hoje porque espetacularmente, por conta da movimentação do dólar, do petróleo, né, que movimentou os mercados, o dólar ele explodiu, né? Então, deixa eu só atualizar ele aqui, né? Vou trazer ele ao dado presente aqui. Olha que interessante. Opa, já até dei um spoiler ali, ó. Então aqui foi 11 horas da manhã. Olha aqui como ele manteve, né, o que a gente chama de lateralidade. Ele perdeu aquele fôlego de subir rápido e começou a ficar bem mais lateral. Tá? Lateral, 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 lateral. E aí, agora, enquanto a gente conversava, ele especulou de novo uma alta. Tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Vou trazer um pouco mais para vocês aqui. Espera aí. Ó. Olha isso, tá? Olha isso. O que significa isso? Eu tenho só nesse movimento aqui, vou só medir ele, tá? Ele deu uma alta aí de quase 9 pontos aproximadamente, tá? É muito forte, ou seja, ele voltou, ó o tamanho do volume aqui embaixo, 1 hora da tarde, a gente está agora às 14h07, o movimento dele aproximadamente aqui a 1 hora da tarde, ele bateu, né, subiu novamente e a gente está nesse momento, enquanto a live está rolando, e agora, deixa eu ver aqui, eu acabei não atualizando, peraí. Pronto, olha lá, atualizando agora para vocês, o dólar já está a 5,41, 5,413, tá? Mas aparece para vocês com 5,41 nos jornais aí. Ou seja, o dólar voltou a subir, galera. Ainda agora no período da tarde, tá? Ele voltou a subir. E mesmo para quem entrou agora no período da tarde, conseguiu ainda pegar esse movimento? Lógico, né? A especulação, o movimento, o gerenciamento, tem toda uma matemática por trás. Não é tão simples assim. Mas se tratando de dólar no dia de hoje, eu vou puxar aquela entradinha que a gente calculou. Deixa eu puxar ela aqui. Caramba. Só para ver o máximo que a gente alcança. Ó, 89 pontos. Se pegasse aquela entrada lá das 9 e pouco da manhã, tá? É lógico, os operadores, eles não ficam... Há pessoas, há traders que ficam realmente o dia inteiro na tela, tá? E não fazem outra coisa. Existe um gerenciamento, existe uma condição de você também colocar alguns mínimos, né? Então, mas nessa movimentação de hoje, né, só para vocês verem a potencialidade do negócio, ele chegou a aproximadamente aí 89 pontos, né? E possivelmente pode ultrapassar, ainda está dando, né, movimentos de alta. Bom, 90 pontos, eu estou falando de R$ 900. Então, com R$ 25 você conseguiria alcançar R$ 900.
no melhor dos mundos, tá? É raro as pessoas conseguirem o topo, os dois, o máximo do fundo e o máximo do topo, tá? Isso é lenda. O que existe são movimentações pequenas ao decorrer do processo que você vai conseguindo gerenciar entrando e saindo, tá? A realidade é essa, tá? Não acreditem em outras coisas não, ok? Deixa eu aproveitar aqui uma outra parte da live, voltar aqui para ver os comentários de vocês. Eu vou deixar a câmera assim mesmo, para não ter problema. E ver aí, vou voltar um pouco aqui para ver se a galera perguntou alguma coisa. Enquanto isso, vamos ficar vendo, ó, o bichinho ele vai se mexendo, ó. Deixa eu ver aqui, voltar um pouco. Olha que legal, os coleguinhas entrando aí, ó. Legal, legal. Aqui, câmera tá ao contrário, melhorou, áudio melhor. Tá, eu peguei daqui, legal. Deixa eu responder se eventualmente teve alguma pergunta aqui. Cerca elétrica, William, isso aí, rompeu o VWAP, média, segurança, são considerações que eu falo no meu curso, né, para quem precisa aí acompanhar. Ó, Alex, fala mineiro, beleza? Mineiro, eu tenho que fazer qualquer dia uma live contigo sobre uma coisa que eu não falo muito, né? Mas de repente a gente fala de que options aí. Respeitando quem gosta, mas particularmente não é minha praia. Legal, legal, galera. Vamos falar um pouquinho agora ainda outras considerações de análise que eu posso ponderar para vocês, tá? Vamos por aqui novamente. Olha que interessante. Eu vou fazer uma análise agora do mini índice, tá? Da bolsa. Deixa eu só considerar aqui os gráficos para vocês. Olha que interessante, tá? Pronto, tá? Deixa eu ver se tá visível aí para vocês. Opa. Ok. Bom, o que eu quero demonstrar aqui, galera, é o seguinte. O que eu tive de movimentação, né, de grande alta do dólar, tá? Esse gráfico aqui na direita de vocês é o dólar. O que eu tive de movimentação até agora de grande alta do dólar, né, que tá ali batendo 5,41, a história do 5,40 já deixou para trás, ignorou, e ele está chegando no 5,41 para mais, tá? Olha que interessante, é o mesmo movimento que não está seguindo aí algumas regrinhas gráficas, mas o que está acontecendo também com o mini índice hoje. Deixa eu puxar aqui um pouco do horário da manhã, tá? Olha que interessante. Aqui foi a abertura do mini índice. Cadê? Aqui, ó. Neste ponto, tá? Foi a abertura do mini índice. Ele veio, caiu, depois começou a subir, né? Chegando aí quase ao teto, um pouco mais de 81.400 pontos, tá? Para quem tinha me perguntado de mini índice aí no começo da live, vamos falar um pouquinho agora de índices. Tá? Daqui a pouco eu falo do IBOV também. Então o que eu tenho aqui? Esse forte movimento de valorização do mini índice, ele não é, para quem já fez minhas aulas, né, ele não foi hoje uma análise muito fácil em coerência com o dólar. Tá? Geralmente o que acontece? Um sobe e o outro desce. Tá? Geralmente, tá? Mas não é uma regra, não é uma condição única. O que pode acontecer, como está acontecendo nesse momento? Os dois podem também subir, os dois podem descer, ou seja, eles têm liberdade de papel. O que está acontecendo é que essa valorização da Bolsa Brasil, ela está se dando também por a princípio, algumas considerações dos acordos, né, que o Trump já colocou aí, que está pondo mais dinheiro para as operações aí de recuperação da economia americana, a dolarização, né, do petróleo ocorrendo também em recuperação hoje, né? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, né, uma outra análise que eu gosto muito de fazer, é o gráfico da SP500. Tá? O gráfico da SP500, futuros também, demonstra o que? A Bolsa Americana no mercado futuro. Então, ela tem hoje... Deixa eu pôr aqui... Cadê? Só para diminuir um pouquinho aqui. Ele foi... Aqui, ó, 9 horas da manhã. Tá? Deixa eu dar um... Deixa eu só
tentar ajustar ele um pouquinho aqui. Pronto. Ó. Então, enquanto a nossa bolsa, 9 horas da manhã, tá? A hora que o mercado americano, que já estava aberto, tá bom? Já estava aberto. A nossa bolsa, ela abre às 10, os mini índices abrem às 9. A nossa bolsa abrindo às 9, ela pega um movimento também de reflexo do mini índice americano. Então, a bolsa americana, ela subiu, né, se manteve até uma linha, desceu, não conseguiu, chamado de reversão. O que é reversão? Você está indo para cima e vai para baixo. Tecnicamente o que a gente chama de reversão. Ela não conseguiu ter força de reversão, mas continuou subindo no que a gente chama de movimento até devagarzinho. Tá? Para a Bolsa Americana isso é comum, os movimentos lá são um pouquinho diferenciados. Então essa abertura da manhã, ela demonstrou, ó, 9 horas, 9h25, tá vendo? Ó? Ela chegou até 10h25. Uma hora de subida da Bolsa Americana, como que será que refletiu na Bolsa Brasil? Olha lá, uma hora de subida das 9, olha lá, 9h25, 9h24 até as 10h30, mais ou menos, 10h25, tá? A Bolsa Brasileira também, né, fez uma correção, mas voltou a subir. Tá? Os papéis, eles são próximos, tá, pessoal, nas análises aí. Então significa que a nossa bolsa está até subiu um pouco mais do que a bolsa americana? Sim, né? A nossa oscilação de papéis ela é um pouco mais volátil, né? Tem um pouco melhor as condições aí de entrada do que a bolsa americana. Mas aqui estamos nesse momento no que a gente chama de movimento lateral, né? Você percebe que ele não passa muito dessa linha azul, ó, né? Passa um pouquinho, tal, né? E a gente tem esse movimento meio que lateral. Esse movimento lateral, ele também se traduz no que a gente chama de movimento lateral para os papéis, né? Ó, aqui, né, eu tive uma correção tentando uma reversão de queda, subiu, queda, tá? Então a gente está tendo o que a gente chama de novos topos abaixo, tá? Ó, o topo mais alto, o topo seguinte mais baixo, o topo aqui tentando, né, subir, mas talvez fique mais baixo, o que pode dar um movimento, né, de queda para o mini índice de correção agora à tarde, tá bom? Deixa eu só colocar esse gráfico um pouquinho mais na amplitude para vocês. Ó, acho que vocês estão vendo aí. Então o que acontece? Ó, vou dar um zoom aqui. Tá. Esse foi o pico do mini índice do mercado Bovespa hoje, 81.460 pontos, tá? Na alta dele. Agora olha o que está acontecendo. Lembra aquele movimento que eu falei do movimento de degrau? O movimento de degrau, né, vai subindo, ó. Piso, degrau, piso, degrau, piso, degrau. Opa, cadê o próximo? Aí que tá, não fez um novo topo, ele caiu mais um pouquinho e fez aqui. O correto para continuar o movimento de alta é fazer o degrau e subir. Mas olha o que aconteceu, começou a cair, tá? Então, vamos tentar buscar algumas condições aqui, ó. Aqui, aproximadamente 1 hora da tarde, meio-dia 54, né? Estamos falando ao vivo agora, 2h17. Meio-dia 54 começou um forte movimento de correção para baixo. Ou seja, em vez de ir para cima um novo degrau, veio uma correção para baixo. Ah, professor, como é que eu analiso? É a mesma coisa, a escadinha agora vai descendo. Então eu faço um degrau, piso, degrau para baixo. Ah, não foi para baixo. Então, quando fica nessa dúvida, tá? Não vou entrar muito nos detalhes técnicos, mas quando fica essa dúvida, é o que a gente tem aí de chamada lateralidade no movimento. Mas algumas coisas me chamam a atenção. Olha isso, tá? Vou pegar aqui um segmento para demonstrar para vocês. Olha as minhas preocupações aqui, ó. Topo, fundo. O topo que tentou subir, ele não teve tanta força, voltou a cair, e o outro topo que está seguindo, ele não está conseguindo. Se eu pegar a análise dos últimos 3 topos, eu estou vendo que a bolsa não está conseguindo reagir àquela pontuação que ela já esteve, tá? Isso não é uma promessa única para tarde que ela vai cair, mas até agora me mostram movimentos corretivos de queda, tá bom, pessoal? Então, deixa eu ver até se... realmente, ó, enquanto eu falava, ele tentou, não conseguiu, tá vendo? Ó, ficou lateral de novo e está com força de queda. Então a bolsa chegou no ápice
perto aí da 1h da tarde, era mais ou menos 15 para 1, ela estava em 81.450 pontos. Tá? Voltou a cair forte, subiu um pouco, não conseguiu subir tanto quanto o último topo. Os movimentos de topos e fundos são conceituações gráficas muito simplórias, tá? Mas que fazem parte do que a gente chama de análise de price action. Tá? É uma das considerações, aí, na verdade, a minha principal consideração de análise gráfica, a análise de price action. Para quem está querendo saber como que eu faço essas análises aí, eu estudei muito o conceito de price action. Então, nesse momento, eu estou tendo uma pontuação da bolsa caindo. Vamos ver o dólar, que a gente parou um pouquinho de falar nele. Olha lá, ele está lateral. Vamos ver, olha lá. Lateral com força de queda também, ó. Tá? Mostra a mesma consideração aqui para mim. Eu tenho volumes, não sei se vocês alcançam ali, eu tenho volumes de queda acontecendo, que pode acontecer. É natural que após uma grande subida exista uma correção? Sim. Pode acontecer no mesmo dia ou no dia seguinte? Sim. Então a questão do grafista é analisar aonde que vai ser uma melhor entrada se estiver realmente acontecendo uma orientação de alta ou de baixa. Tá? Essa é a grande sacada. O grafista, o analista gráfico, ele precisa saber utilizar as ferramentas para saber qual é o ponto em que ele sabe se tem, né, consistência de uma alta ou de baixa. Né? A gente analisou até aqui, né, mais considerando até um pouco mais prudente lá embaixo, mas deu 89 pontos, né, de dólar até agora. Ele está agora querendo descer, mas ainda não me confirmou essa descida. E agora vamos falar um pouquinho de Ibov. Tá? Como é que está a Bolsa Brasil? Tá? Eu vou deixar agora tá atualizando aqui, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só fazer uma micropausa. Eu nem sei quanto tempo eu já estou de live aqui. Deixa eu ver o meu... faltam 12 minutos. 12 minutos, legal. Bom, o que nós temos agora aqui? Bolsa Brasil, pessoal, vamos lá. Tá? Deixar aqui novamente. Legal, 12 minutinhos, tá tranquilo. Aqui, essa curvatura, ela demonstra o que todo mundo tem falado aí para vocês nos noticiários, tá? Aqui, o meu pico próximo antes da queda, dia 20 de fevereiro, um dos últimos movimentos positivos, né? E na sequência, as grandes quedas aí. Então, em um dia só, a bolsa saiu do patamar de 116.500 pontos e em um dia ela foi para o patamar de 106 mil pontos. Ela perdeu 16 mil pontos em um dia. Isso, historicamente, né, nos últimos movimentos aqui, é muito. Tá? E aí, lógico que vocês conseguem analisar que o corona veio e, né, estraçalhou a bolsa. Quando chegou, né, no que eu coloquei essa linha vermelha aqui, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar, ok? Essa linha vermelha indica para mim o último fundo válido, né, desse movimento corona, que chegou na minha pontuação a 63.850 pontos. Tá? Houve uma recuperação, cada barrinha dessa eu estou colocando na movimentação de um dia, tá? Só para a gente ficar um pouco mais resumida a imagem. Então, por dia, eu tive alguns dias de alta, alguns dias de baixa, alguns dias novamente de alta, e o que eu tenho agora? Um chamado movimento lateral, que pode vir a continuar subindo? Pode, mas aí entra aquelas considerações da análise da semana, do dia, dos resultados, tá? O que eu tenho falado até com alguns clientes da carteira, pô, Luciano, por que você não está recomendando ainda as compras? Eu tenho uma gestão de carteira muito prudente, né? Eu tenho identificado que mesmo nesse movimento de recuperação, quanto recuperação? Eu saí de um patamar de 63, que foi o pico aqui embaixo, 64 mil pontos aproximadamente, né, 63.500 e tal. Eu saio dessa movimentação de 64 mil pontos e vou para 80 mil pontos. Pô, Luciano, já quase 15, 16 mil pontos de alta. Você ainda não vai considerar uma alta? Não, porque o que a gente tem reflexo de outras crises, pessoal, são os movimentos gráficos, né, que podem ser chamados. Deixa eu até colocar aqui um pouquinho menor o mesmo gráfico para vocês verem o que a gente vai entender agora, tá? Olha por semana, tá? Eu vou tentar jogar mais pro lado aqui para ficar melhor para vocês. Pronto, tá? Então aqui, cada barrinha agora representa uma semana, tá? Essa semana caiu, então 1, 2, 3, 4 semanas de queda, um mês praticamente de queda. E agora eu tenho, né, 1, 2, 3 semanas de uma leve recuperação.
O que eu tenho, né, dessa recuperação, que o pessoal já está todo animado e tudo mais, eu tenho que considerar economicamente quais são os panoramas que eu tenho nesse momento. Né? Eu tenho Trump, eu tenho petróleo que está ainda com uma demanda muito forte, uma oferta muito forte, ou seja, os estoques estão muito altos. Posso considerar um problema, né, no passar aí do período. Para essa semana, se não me engano, sexta-feira ou semana que vem, já começa a análise dos balanços das empresas brasileiras, ou seja, a nossa bolsa pode ter reflexo logo nos próximos dias novamente de queda. Por quê? Os reflexos que vão aí orientar como que vai ser o comportamento dos papéis, né, para essa próxima semana. E o que a gente tem por experiência gráfica, tá? Vou ver se eu consigo desenhar. Cadê aqui? Eu vou tentar, para não mexer muito aqui, tentar fazer uma brincadeira aqui. Pera aí. Vou pegar o mesma tela, só pra gente brincar. Então imagina o seguinte, a mesma tela, tá? Só que agora eu tenho liberdade para ficar fuçando, para não dar nenhum problema das operações. Então o que acontece? Né? A gente está analisando que esse movimento, um pouquinho mais, acho que melhora para vocês. Esse movimento, né, que eu tive durante as semanas de queda, ele teve sim uma pequena melhora. Porém, existem as seguintes possibilidades. Possibilidade 1, que existe, tá? Considero isso aqui, ó. Deixa eu pôr aqui uma caneta. Vou começar com uma caneta azul. Existe essa possibilidade aqui, que a gente chama de movimento em V, tá? Do gráfico que desceu tanto, subir também e voltar aos patamares que era. Existe essa possibilidade, galera. Beleza. Ah, legal. E o que vai depender de acontecer isso? A grande macroeconomia mundial e nosso reflexo também interno, tá? Isso, vamos por aqui, opção 1, tá? Não que ela vai acontecer primeiro, tá? É só uma opção. Agora, vou fazer a seguinte questão de análise gráfica. Uma outra canetinha aqui para ficar diferente. Existe um movimento que a gente chama de curvatura em U. Curvatura em U, ela é um pouquinho mais devagar, mas ela também chega no mesmo ponto, tá? Esse devagar quanto, professor? Pode ser meses, tá? Mas ela também chega aí no mesmo momento. É o que é chamada curvatura em U, vamos por aqui, movimento 2, ok? Agora, tem uma que particularmente eu tenho analisado e assim, com uma certa prudência, identificado se, né, para mim ainda é uma certa dúvida. Deixa eu pôr aqui só uma outra letra verde, pode ser, acho que aparece ali, um verde limão aparece mais, tá? Beleza. O que eu chamo do terceiro movimento? O terceiro movimento, pessoal, pode ser o que a gente chama de movimento em W. Tá? O W não é certinho, ele pode ter aqui, buscar o mesmo fundo, ou ainda buscar um fundo mais baixo para depois subir, tá? Então é o movimento 3 aqui, ó. Tá? Então o que acontece? Para onde a bolsa vai? Quem tinha me perguntado aí no começo da live, né? Para onde a bolsa vai? Eu tenho 3 possibilidades, meu querido. Não acredite, tá? Eu estudo economia há muitos anos, vivo isso, já fui bancário e adoro o mercado. Eu tenho o skin the game que o pessoal fala, eu tenho carteiras, tá? Que estão aí com essa situação. Então, assim, existe no mercado ainda 3 possibilidades. Qual delas será a que vai se confirmar? Depende das análises, tá? Depende dos movimentos dos próximos dias aí. Deixa eu virar aqui para dar uma conversada com vocês. Aí, cadê meu óculos aqui? Pronto. Então o que acontece, pessoal? Só para dar uma conversada, se alguém eventualmente tem alguma pergunta, né? A gente ainda tem aí 4 minutos. Se alguém for rápido na digitação aí, a gente já conversa, já troca uma ideia e deu aqui.
Então o que acontece? Eu tenho, deixa eu pôr o meu apoiador um pouco mais para cá. Aí, vocês conseguem ver um pouquinho também. Pronto. É meio improvisado, mas funciona. Então o que acontece? A bolsa, tá? Ela pode sofrer 3 modelos de correção para chegar novamente no alto. Tá? O que eu particularmente, não é uma previsão, tá? Mas eu com certa prudência, o que eu estou buscando analisar? Eu acredito no movimento W. Tá? Por quê, professor? Bom, uma questão, a bolsa é um termômetro do mercado. O mercado é uma análise econômica. A economia é uma economia, ela é uma matéria viva, uma ciência viva. Eu sou apaixonado por ela. E o que acontece? O que nós estamos tendo agora, pessoal? Uma movimentação de retrocesso, onde as pessoas estão em casa e não podem gastar. Se você está em casa e não pode gastar, mas ainda tem emprego, você está no melhor dos mundos, né? Beleza, quando a empresa é grande, quando voltar, você vai voltar à sua vida. Legal. Agora, não esquece que uma boa quantidade de pessoas na sociedade não possui essa tranquilidade. Exatamente é nesses que eu estou pensando. A grande demanda da sociedade, principalmente nos países, né, subdesenvolvidos ou até mesmo mal desenvolvidos como o nosso, eles vão ter uma dificuldade no chamado movimento de depressão. Vai vir uma recessão, vai vir um movimento aí de queda, de ajuste, né, do que a gente chama naturalmente, porque tem muitas pessoas que vão ficar desempregadas. Tá? O estímulo a tudo isso, o Brasil e outros bancos centrais estão colocando, é legal esses estímulos, mas a questão é, quando que eu posso realmente ter certeza que isso vai dar o efeito correto? Uma das tá? Considerações é que quando as empresas começam a demonstrar a sua linha de faturamento, dos relatórios, né, trimestrais, esses primeiros agora dão ainda meio a meio, né? Tipo, pegou a alta do começo do ano e caiu agora no começo do final de fevereiro para março. Alguns relatórios podem indicar movimentos negativos. E os próximos relatórios, né, abril, maio e junho, como que será o relatório das empresas para abril, maio e junho? Deixo aqui essa pergunta para vocês. É nesse ponto que eu quero fisgar o mercado e identificar que talvez o movimento em W começa a subir desse oba-oba, daqui a pouco a gente caia de novo nas próximos meses, infelizmente, e isso pode dar um problema novamente se a sua carteira não estiver equilibrada, tá? Pessoal, 30 segundos, eu gostaria de agradecer a vocês, foi muito legal, foi um pouquinho da análise técnica que eu faço, né? Para quem se interessar, me mande um direct, eu não estou com cursos abertos ainda, não tenho provisão, tá? Mas para a gente bater um papo de mercado, tem meu grupo do Telegram, fiquem à vontade, entra lá, eu vou falar um pouquinho mais com vocês, tá bom? Meu muito obrigado, espero que tenha sido proveitoso para vocês aí, e obrigado a todos aqueles que ficaram juntos. Valeu, gente, fica com Deus.